Ok. Entramos. Boa noite, senhoras e senhores. Essa é uma inserção extraordinária do Debates Possíveis com Ayrton Batista. Nos sentimos no dever cívico de entrar ao vivo para repercutir as últimas decisões do dia relacionadas à pandemia. Primeiro, a declaração esdrúxula do senhor prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que simplesmente decretou um feriado como um exercício de estudo público, como se fosse um exercício social para ver o resultado depois. É que eu entendo disso. É o que eu não entendi. Conosco, Ayrton Batista. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Dazan. Sempre junto com a gente. E o meu boa noite recebemos hoje também com muita honra nessa inserção nosso querido Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, que é advogado formado pelo Mackenzie, especialista em política de gestão governamental pela Escola Paulista de Direito. E também um profundo conhecedor na área de direitos humanos. Marcelo, boa noite. Boa noite, Dadá. Boa noite, Ayrton. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Vamos lá. Eu vou ler aqui uma notícia. Na tentativa de aumentar o índice de isolamento social na capital paulista, o prefeito Bruno Covas antecipou para a próxima quarta e quinta-feira, dias 20 e 21, os feriados de Corpus Christi, 11 de junho, e Consciência Negra, que seria 20 de novembro. De acordo com o texto aprovado pela Câmara Municipal, também foi decretado ponto facultativo na sexta-feira, com exceção dos serviços funerários, atendimento de saúde, segurança pública e assistência social. O objetivo da medida é implementar um feriadão na capital que pode ser estendido até a próxima terça-feira, dia 26. Para isso, o governador João Dória também planeja antecipar para segunda-feira, 25, o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 9 de julho. Gente, eu entendo isso praticamente como sendo um experimento social. Eu vejo, assim, um prefeito que não sabe o que fazer, um governador de estado que não sabe o que fazer, enfim, e que está testando soluções na população. Ayrton, o que você acha disso? Acredito piamente que está dando desespero no prefeito de São Paulo. Ele já propôs um rodízio de dias pares e dias ímpares para carros ímpares e carros pares. Ele tirou metade dos carros da rua e ninguém falou para ele que a outra metade ia pegar ônibus e metrô. Ou seja, o acúmulo de pessoas no metrô aumentou, nos ônibus também, e ele voltou atrás agora e volta com o rodízio normal. E agora ele faz um feriado quarta, quinta, sexta, e o Estado ainda adianta o feriado de 9 de julho para 25, dando aí 4 dias. É um absurdo, a gente tem alertado isso em vídeos ocasionais, já há 15 dias, a gente pedindo que a cidade seja fechada. A secretária de Saúde de Bragança já anunciou em reportagem e de boca cheia que ela não tem mais leitos para Atibaia lá. E que se Atibaia vai abrir o mercado, vai abrir as lojas, vai abrir o comércio, ela que se responsabilize por isso. A gente vem informando do perigo, sabe, de estarmos muito próximo de São Paulo, que é o epicentro da epidemia, na Grande São Paulo e São Paulo. E nós temos um outro problema seríssimo. A segunda cidade mais contaminada é São José dos Campos, que está no final da Dom Pedro, aí no Vale do Paraíba. E a quarta cidade mais infectada é Campinas. Ou seja, nós estamos no meio de uma situação extremamente perigosa. Há cerca de 30 dias, o prefeito fez um show, falou que ia fechar a cidade, ia colocar GCM, a polícia militar nas entradas da cidade, só poderia entrar quem mora aqui, fez nada disso.
ele cedeu à pressão do poder econômico da cidade, e vamos ter na nossa cidade uma festa, vai ser algo assim fantástico, que vai ter de gente aqui em nossos mercados, em nosso comércio, ou na nossa farmácia, na nossa padaria, trazendo para nós que já estamos com os leitos também superlotados. Nós temos informações que dos infectologistas que trabalham na cidade, eles estão trabalhando cerca de 16 a 18 horas por dia. Eles não estão aguentando mais. Ou seja, até as informações que estão chegando para a gente não são tão verdadeiras. E agora perdemos os únicos leitos que nós tínhamos a mais lá em Bragança, que está com 100% dos leitos ocupados também. É lamentável. Lamentável. Marcelão, queria que você entrasse na conversa. O que me soa com essa política da Prefeitura de São Paulo parece que é uma maneira de se livrar do vírus, de se livrar, enfim, jogar essa coisa para o interior. Né? Nós não temos nenhuma interligação de conversa, me parece que não tem nenhuma gestão integrada e nenhuma ação integrada entre os poderes do Brasil no momento. De que maneira o Ministério Público pode observar isso de fora e fazer uma intervenção que seja de maneira efetiva a garantir a comodidade da população? Dada, quando a Prefeitura de Atibaia anunciou a flexibilização das medidas, o Ministério Público ajuizou uma ação com pedido de liminar para suspender o efeito das medidas, e a liminar foi negada tanto na primeira instância como no Tribunal de Justiça. Depois, a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou uma outra ação em São Paulo, entendeu? Também tentando suspender os efeitos da flexibilização, e também não conseguiu. Ou seja, o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo, o que a Prefeitura de Atibaia está fazendo, está sendo feito com respaldo jurídico. O que me preocupa, na verdade, não são os efeitos jurídicos, são os efeitos práticos, né? Porque eu estava vendo aqui os números de leitos totais, né? Nós temos à disposição de Atibaia 40 leitos de enfermaria no total e 33 leitos de UTI. Só que nós temos 28 leitos de enfermaria e 22 leitos de UTI destinados à rede particular. Entendeu? E só o restante para a rede pública. Ou seja, nós temos uma margem muito pequena aí, né? Qualquer ciclo pequeno de infecção pelo coronavírus vai causar o que estão chamando de estressamento, né, da rede pública de saúde, com o agravante de que nós não vamos ter para onde mandar. Porque todas as cidades estão passando pelo mesmo problema. Então, a atitude tomada pelo prefeito de São Paulo me parece desesperada, né, para tentar, a todo custo, reduzir a circulação de pessoas, né, só que parece que não se avaliou esse impacto dessa medida nas cidades do interior e do litoral, né, porque esse impacto vai ser sentido em todo o interior e no litoral de São Paulo, né. Então, o apelo que nós precisamos fazer em primeiro lugar, né, colocando de lado por um instante as questões políticas, né, é que a população, tanto de São Paulo como de Atibaia, tenham consciência do momento que nós estamos vivendo e que, por favor, respeitem as medidas de isolamento social. Se você está em São Paulo, este feriado não é um feriado de diversão. Esse é um feriado para recolhimento, entendeu? Para que as pessoas possam poupar a sua própria saúde e a saúde dos seus familiares. E o mesmo vale para os nossos irmãos atibaienses. Da mesma forma. Então, mais do que nunca, nós precisamos contar com a compreensão das pessoas para que elas respeitem essas medidas, porque
os números disponíveis de leitos hospitalares que nós temos é muito pequeno, E se houver esgotamento, o que pode acontecer muito rápido, as consequências podem ser graves. E mais uma coisa, né? Nós ainda não sabemos qual é, digamos, a fatura, entendeu? Que o Covid vai nos cobrar com relação ao Dia das Mães. Tá? Nós estamos completando agora 2 semanas do Dia das Mães, né? E nós não sabemos ainda qual será o impacto, entendeu, disso na saúde pública da nossa cidade. Porque naquela época já, apesar de todas as restrições impostas pelo prefeito, o comércio ficou aberto e as pessoas saíram às ruas para fazer compras. Então, eu vejo tudo isso com muita preocupação, né? Com relação às questões jurídicas, como eu disse, o Ministério Público tentou bloquear, né, impedir que essas medidas fossem tomadas, não teve sucesso, né? E com relação à restrição de pessoas, nós temos muitas dificuldades também, né? Porque há a questão do direito de ir e vir, e tem prefeitos que já, inclusive, tentaram agora, prefeitos do litoral, fazer bloqueio de estradas para impedir a chegada de turistas, e a justiça impediu. Então, sabe, nós estamos vivendo uma situação extraordinária, né? É uma pandemia, as pessoas acho que se acostumaram com o termo e deixaram de observar e de sentir a gravidade da coisa, entendeu? E é tudo muito sério, nós precisamos tomar muito cuidado com as atitudes que nós vamos tomar, entendeu? Então, mais do que nunca, as pessoas têm que ter consciência e saber agir de acordo com o momento que nós estamos vivendo, tá? Perdão se eu falei demais aí, tá? Não, tá ótimo. Gente, o que acontece é o seguinte, a gente não vê nenhuma ação integrada, nem entre as instâncias do poder federal, a instância do poder da unidade da federação, que é o governo do estado, nem a prefeitura. E tampouco em relação ao Ministério Público, que são as instâncias de vigilância do poder. Esse choque de desinformação gera ações equivocadas dentro da sociedade civil, dentro da própria população, que é jogada a própria sobrevivência, é jogada a própria desinformação, e enfim, isso gera reflexo. Você falou dos subterfúgios legais. Agora, nós estamos aqui nessas ações que são os subterfúgios da sociedade civil em alertar a própria sociedade civil a partir de especialidades, a partir de conhecimentos técnicos. Como a gente pode ampliar essas ações, sendo que nós estamos vivendo um momento em que os 3 poderes, né, as instâncias do poder, o federal, o governamental e o municipal, simplesmente ignoram as especialidades. Ayrton, como a gente vai resolver essa equação? Para poder alertar a população, enfim, no intuito de que a gente possa fazer uma transição dessa crise para um momento de reabertura e um momento de retomada. Bom, só temos um jeito, na minha opinião. O doutor Marcelo comenta que o Ministério Público entrou com 2 ações e perdeu as 2. O prefeito já, na semana passada, em vez de acompanhar o governo de São Paulo, acompanhou o governo federal nas decisões. Hoje ele comentou que aqui em Atibaia não será feriado, quarta, quinta e sexta. Ou seja, vai estar todo mundo trabalhando. E se fosse uma determinação do governo do estado, na segunda-feira também, que anteciparia dia 9. Eu acho que nós devemos usar toda a rede possível e imaginável que existe na web, na internet, e começar a apelar, sabe, para uma força maior, para que as pessoas tenham uma consciência de que nós vamos receber pessoas aqui que talvez não tenham o carinho
que a gente tem pela cidade. Eles vêm aqui para realmente se divertirem. Se divertirem, simplesmente se divertirem. Né? Saírem, fugirem de uma realidade que está acontecendo em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, hoje, se fosse um país, seria o 6º país mais respeitado do mundo. Nós estamos hoje com um número de mortes registrados, fora a subnotificação, de 1.176 em 24 horas. Nós estamos tendo uma morte a cada 73 segundos. O sindicato dos médicos e trabalhadores na área médica do Rio de Janeiro e São Paulo entraram com uma ação pedindo respeito pela própria vida deles. Nós perdemos, nos últimos 5 dias, 180 médicos, enfermeiros, maqueiros, motoristas de ambulância. As pessoas, eu não entendo como uma disciplina de uma cidade de 11 milhões de habitantes, que nem Wuhan, onde aconteceu o início da pandemia, e eu acredito que não foi lá só, né? Como elas conseguiram em 11 milhões de pessoas, eles hoje estarem voltando com tranquilidade à normalidade. Eles fecharam uma cidade, um país de 1,5 bilhão de pessoas. Como pode a Índia, com toda a pobreza da Índia, com quase 1 bilhão de habitantes, ter um número inferior em muito ao nosso? Isso é uma irresponsabilidade que começa no governo federal. É um desespero que está batendo no governo de São Paulo, porque São Paulo não tem como parar. Não adianta, você não tem como pôr polícia, não tem como segurar aquele povo. O índice de isolamento de São Paulo é de 42%, um dos mais baixos durante a pandemia. Ou seja, só consciência. É só consciência. Você tem uma ideia de óbitos registrados? Nós já temos 17.971. O Imperial College da Inglaterra estima que nós temos uma subnotificação girando em torno de 168%. Ou seja, quase 1,5 vezes esse número. E também tem isso, né? A gente talvez esteja se iludindo com esse número. Se cai um Boeing, como caiu com jogadores lá de Santa Catarina, é uma melancolia, um mês, é uma tristeza, por causa de 73 pessoas. Morrem 20 mil e as pessoas não querem passear. Nós estamos derrubando, na verdade, 3, 4 Boeings por dia. Exatamente. É mais ou menos isso. Agora, além das más ações, má integração entre os governos, entre as 3 instâncias do poder, me parece que não há uma equalização de interesses a quem atender. Porque me soa, por mais que me soe como conjectura, a prefeitura do município de São Paulo decretar um feriado, a prefeitura de Atibaia não decretar, não fazer nenhuma ação de contenção, apenas uma declaração do prefeito hoje, ridícula, dizendo que vai restringir a circulação de veículos na área comercial da cidade. Ele não especificou o que é a área comercial. A área central, Dadá. Área central, quer dizer, ele não, o que é área central, ele não especificou. Assim. Então, me parece que Atibaia está se preparando para receber a demanda e atender outros tipos de interesses. Receber essa demanda que vai subir de São Paulo e atender aos interesses de pessoas que fazem influência em cima do poder público municipal. Como você enxerga isso, Marcelo? Como você enxerga o depoimento do prefeito Saulo hoje e essas ações paliativas que, na minha opinião, são risíveis? Eu acho que é insuficiente.
talvez fosse o caso de a Prefeitura de Atibaia acompanhar aquilo que está fazendo a Prefeitura de São Paulo e antecipar feriados também, entendeu? Para diminuir o volume de pessoas transitando nas ruas, né? O feriado de Corpus Christi nós temos também, né? O feriado da consciência negra, infelizmente, não temos na nossa cidade, o que eu acho uma tristeza muito grande, mas nós temos o aniversário da cidade no mês que vem, que poderia ser antecipado também, né? E então, já que é esperada essa demanda, eu acho que seria talvez conveniente também decretar feriado e criar barreiras sanitárias na cidade, entende? Né? Já foi, né, o transporte intermunicipal já está impedido, né, praticamente 2 meses, mas essa barreira sanitária tem que se estender para os automóveis de não moradores, né? E medidas como aferir temperatura das pessoas que estão chegando e tal. Nós temos efetivamente que nos proteger, né? Agora, eu insisto, nada vai resolver, nenhuma ação governamental, seja da Prefeitura de Atibaia, seja do governo do Estado, né? E do governo federal não podemos falar nada, né? Porque, infelizmente, só atrapalham, né? Tudo que fazem parece que é atrapalhar. Não tem nenhuma medida efetiva. Aliás, o presidente da República só dá maus exemplos para a população, né? Então, mais do que nunca, nós temos que tomar consciência de que sair de casa nestas circunstâncias, entendeu? Em que sair de casa pode implicar risco de vida para si mesmo, para os familiares e para terceiros, o isolamento social, ficar em casa, é a medida mais efetiva que nós podemos tomar. Não adianta ficar esperando só que os governos tomem atitudes, porque eles estão batendo cabeça, se nós não fizermos a nossa parte. Isso é o mais importante, entendeu? Eu acho que as medidas anunciadas hoje pela Prefeitura de Atibaia são insuficientes. E disse aqui qual é a minha sugestão. Agora, se não houver conscientização dos cidadãos, não vai resolver nada, não adianta. O que me parece é que, nesse momento, as nossas autoridades não entenderam, ou não querem entender a emergência da situação. Porque não é uma situação que, se cometer um erro agora, nós vamos pagar daqui 5, 6 anos. Nós vamos cometer um erro agora e pagar daqui 2 meses, daqui 3 meses. Tá? Menos até. Ou até menos, é uma situação de urgência. Tá? O que me parece assim, se você for decretar um feriado, antecipar um feriado, que se decrete um lockdown, então. Se decrete um lockdown, que se tome uma atitude que seja extrema, porque o momento é extremo. Né? Se for para decretar restrição de veículos no comércio, durante um período ali de 7, 8 horas, né, depois eu vou checar isso direito, que se feche o comércio, que se mantenham os serviços essenciais e que se crie subterfúgios para que a população fique dentro de casa e possa cumprir. Nós não aguentamos mais a emergência batendo na porta, Nós temos um tsunami vindo e simplesmente vamos enfrentar um tsunami com uma prancha de isopor. É isso que eu estou vendo. Agora cabe a nós cobrar do poder público algumas ações e, de alguma maneira, dentro do nosso braço curto, da nossa possibilidade, de tentar alertar a população nesse momento, com ações via internet, ações incisivas, falar com um amigo, falar com um vizinho, enfim. Mas esse tipo de consciência se demora a construir. O processo educacional se demora a construir. E nós estamos urgentes. E a urgência requer ação do poder público. Então, requer ação governamental. Correto? A questão, me desculpa, a questão é que nós não temos esse tempo agora. Não há tempo. Nós temos que fazer tudo para já, para agora. Eu gostaria de aproveitar, né, já que nós estamos nessa discussão, para enfatizar uma coisa que eu acho muito importante.
iniciou-se aqui no Brasil, desde das primeiras medidas de isolamento social, né, um debate a respeito o isolamento versus a economia. Então, eu gostaria de enfatizar uma coisa. Todos os países, não é só o Brasil, todos os países vão sofrer consequências econômicas graves por causa da crise do coronavírus, sem exceção. As economias vão encolher, empregos serão perdidos, haverá um empobrecimento geral em todo o planeta, infelizmente, fazendo isolamento social ou não. A diferença é que, fazendo isolamento social, nós podemos salvar vidas. Essa é a minha opinião. Para resumir bem a situação, a minha opinião é essa. Aí, então, queria botar você na conversa, o seguinte, queria que você comentasse um pouco essa declaração do prefeito Saulo hoje. O Marcelo já, assim como eu, também acham essas medidas extremamente precárias, enfim, que não vai cumprir as urgências do momento. E o que nós podemos fazer como sociedade civil? O que você achou do depoimento do prefeito hoje? A gente tinha conversado antes do depoimento dele, não é, Dada? Sim. E eu, sinceramente, eu estava aguardando que ele ia dar uma de macho. Ele ia dar uma de realmente apaixonado pela cidade. Eu acreditei mesmo que ele ia extrapolar hoje no carinho dele por nós. E ele atendeu ao comércio, ele atendeu ao Deus Dinheiro. E deu essa declaração que poderia até nem ser dada, né? Ele vai abrir o comércio das 9 às 17 horas, autorizou, não vai permitir entrar carros no centro. O que eu acredito que centro é a mesma coisa que ele fechou no Dia das Mães, aquele espaço. Ou seja, eu posso ir no Roldão, posso ir no Atacadão, e não tem problema. E vamos lá fazer festa lá em Atibaia. Vamos alugar chácaras, vamos lá na nossa padaria comprar pãozinho, e tá tudo certo. Sabe, a gente está precisando de alguns políticos mais teimosos. Eu escutei a declaração do prefeito de São Sebastião ontem, deu dó. Ele falou, como é que o prefeito lá me libera o feriado? As pessoas vão descer aqui, eu estou há 2 meses fazendo um esforço danado para segurar o meu povo dentro de casa, fechando as praias, não deixando ambulante circular, não deixando ninguém na praia, a polícia toda cercando tudo. Nós com um número muito baixo de infectados, eles não têm nenhuma UTI na cidade. Sabe o que eu vou fazer, seu governador? Eu vou liberar geral. O senhor depois que se responsabilize. Ou seja, esse simples fato da declaração desse prefeito de São Sebastião, que deve ter sido ouvido pela população de São Sebastião, deve trazer um efeito para cada um que mora ali sobre a responsabilidade sobre sua cidade. Eu volto a repetir, se o prefeito estivesse nesse momento com a possibilidade de ser reeleito, ele não faria isso. Eu acho que foi uma irresponsabilidade, porque estrutura para nós fecharmos a cidade, nós temos, tanto com a Guarda Civil, principalmente com a Polícia Militar, que é extremamente eficiente, não é? Nós temos praticamente 3 grandes entradas, o que não daria tanto problema. Se tiver uma ou outra entrada menor, é pouca coisa. Precisava um pouco mais de atitude, né? Qualquer supermercado desses hipermercados que temos na cidade vai poder ser visitado, né? Eu deixo o meu carro em qualquer lugar próximo ao centro e vou passear lá nas igrejas e tudo mais. O seu bairro, por exemplo, Alvinópolis, é um bairro quase que independente. Você não precisa ir no centro da cidade para comprar nada, não é verdade? Vai estar aberto. E assim por diante. O seu bairro vai estar aberto, o Jardim Imperial vai estar todo aberto.
Então, o pessoal da Chácara Brasil aqui, todinha, todas as 7 glebas, e todo mundo que estiver nos visitando vai poder andar por aí e em nossas farmácias. É um absurdo, é um absurdo. Eu falei outro dia, se nós tivéssemos fechado a cidade há um mês atrás, nós poderíamos estar com todo o comércio aberto hoje. Correto. Marcelo, é uma coisa óbvia. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marcelo aqui, Ayrton. A secretária de Saúde de Bragança deu uma declaração dizendo que, devido ao sobrecarregamento do sistema de saúde de Bragança Paulista, ela não aceitaria mais pacientes de Atibaia com o Covid, enfim, devido a esse relaxamento que Atibaia fez. Marcelo, ela tem subterfúgios legais para tomar essa decisão? Ela não estaria aferindo algum princípio legal ou algum princípio ético médico, por exemplo? Eu acho que antes de pensar nisso, Dada, nós temos que ver efetivamente se há vagas ou não, entendeu? Porque dentro do sistema público de saúde, alguns leitos, né, devem ser destinados, mas não há um número exato, entendeu? Se houver vagas e houver demanda da cidade de Atibaia, se houver vagas em Bragança Paulista, eles têm que receber, ok? As outras vagas, que são as vagas do Hospital Bragantino, estão sendo contratadas pela Prefeitura de Atibaia, entendeu? Então, eu não sei o que ela quis dizer com isso realmente, porque se ela deixar de atender pacientes havendo vagas, ela vai ter que responder legalmente por essa atitude. Dá licença só, ela comentou na declaração que ela deu de que os hospitais de Bragança estão 100% lotados. Que os pacientes que, se porventura viessem de Atibaia para lá, ocupariam o hospital da universidade, ok? E que também está lotada. Não sei se vocês ouviram, mas Bragança está praticamente num pré-lockdown. O prefeito fechou a cidade lá, fechou o comércio lá, proibiu o comércio de abrir, a não ser o essencial, farmácia, padaria e mercado. Todo mundo de máscara. Então, eles estão passando por um problema também. Sim, hoje, se tiver... Eu falo a questão do subterfúgio legal, porque assim, existem as instâncias do poder, existem as instâncias legais também, e existe uma certa integração também entre os municípios. Eles são integrados por uma rodovia, né? Inclusive na arrecadação do ICMS. O Bragantino compra em Atibaia, o atibaiense frequenta Bragança. É uma integração de rede de segurança. Então, eu queria entender quais seriam os motivos. Agora, diante da emergência, a gente tem que abrir a gente está abrindo um monte de exceções. Estamos tentando entender quais são essas exceções. De uma maneira que o poder público possa agir de uma maneira mais coerente. Tá? Era só isso que eu queria, essa assessoria jurídica do Marcelo. Marcelão, pediu a palavra. Então, Dada, mas o que a gente está percebendo é que tudo que está se passando, que para nossa geração é absolutamente extraordinário, a última grande pandemia aconteceu em 1968, que foi a gripe de Hong Kong, e por incrível que pareça, a maioria das pessoas nem tem conhecimento do que aconteceu, né? E foi uma pandemia que atingiu mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Mas, para a nossa geração, isso é absolutamente novo. E eu tenho a percepção de que há um fato positivo, né? Não na doença, evidentemente, mas no comportamento das pessoas, né? Porque, por exemplo, a gripe de 1968, a gripe de Hong Kong, que foi uma pandemia mundial também, não só não é muito conhecida, como também não deram muita importância na época em que ela aconteceu. Os hospitais ficaram lotados, os necrotérios ficaram lotados, as pessoas morriam, e ninguém se importava muito.
entende? E hoje as pessoas estão demonstrando uma preocupação maior com a vida. Claro que, infelizmente, há exceções, né? Infelizmente, uma dessas exceções está ocupando a cadeira principal do Palácio do Planalto, que é o presidente Bolsonaro. Mas, no sentido da preocupação com a vida, nós tivemos um avanço, entendeu? Agora, a gente está vendo um estressamento muito grande das relações entre os governos, entre todas as esferas de governo. Você comentou agora há pouco o prefeito de São Sebastião se queixando, né? Então, estão todos tentando fazer aquilo que acham correto, mas não estão caminhando na mesma direção, e acho que isso é o grande problema. Então, talvez no caso da secretária de Saúde de Bragança, não tenho procuração para defendê-la, na verdade eu nem a conheço, mas talvez ela tenha dito aquilo muito mais num desabafo, num descontentamento, ou num momento ruim, que todos nós estamos passando de uma maneira ou outra, do que numa ameaça efetiva. Eu não acredito que ela venha a tomar essa atitude de fato. Não venho, porque isso pode ter consequências, porque ela estaria infringindo os regulamentos que regem aí a ocupação de leitos do SUS, entendeu? E além de outras implicações legais, evidentemente, né? Então, está havendo um estressamento muito grande, né? Muito grande, e sendo que as pessoas precisam caminhar juntas nesse momento, numa direção única, e nós não estamos conseguindo fazer isso. Apesar dessa preocupação de muitos com a vida, nós não estamos conseguindo caminhar na mesma direção. Eu senti uma sinceridade no depoimento dela, sim, enfim, com um certo tom de desabafo mesmo, mas assim, duvido que ela tomaria também uma decisão médica, uma decisão de chão médico, assim por dizer. Até porque ela está lá na secretaria, ela não está na linha de frente, ela não está na UTI, ela não tomaria uma decisão por um médico, né? Uma decisão de ética médica. Senti como um desabafo mesmo e como um alerta para a incoerência de atitudes no poder público atibaense. Eu acho que foi um recado direto. Foi um recado direto do senhor Saulo Pedroso. Ayrton, Olha, por favor. Deixa eu comentar uma coisa sobre a entrevista dela. Primeiro, ela foi realmente muito sincera, muito técnica. Ela comentou que está lotado lá e que ela tem a responsabilidade sobre mais 2 cidades pequenas próximas a Bragança. Eu não vou lembrar o nome agora. Agora, quanto ao princípio ético da medicina, no caso de uma pandemia, nós temos que lembrar o seguinte: os médicos estão tendo que escolher quem morre. Olha a situação. Então, o que nós não podemos pensar é por que tem leito, por que não tem leito. Nós não podemos ter doentes. Eu acho que o foco é outro. Porque tem leite, eu tenho que dar leite. Não, nós não podemos ter doentes. Nós não podemos ter infectado. Nem se morássemos num país que era um hospital, teria tanto leito assim. Porque a situação é incomum. A situação é incomum. Por ela ser incomum, nós devemos ter o isolamento horizontal, nós devemos usar máscara, lavar a mão, proteger as pessoas mais idosas, as pessoas com morbidade, ou seja, devemos nos precaver para que isso se estenda de uma tal forma que os leitos que forem serem usados possam ser desocupados. Agora, chegamos a um ponto que o médico está tendo que escolher quem entuba, quem não entuba. Então, se a pessoa falar aqui não vai entrar ninguém, ela está fazendo a mesma coisa que o médico lá está fazendo, entuba ou não entuba. Esse deixa morrer, vamos tentar salvar aquele que é mais novo. Ou seja, esquece, aí não tem mais ética médica. Aí entrou o desespero. E o nosso prefeito abriu a caixa de Pandora. É só isso que ele fez. Abriu a caixa de Pandora. E o que me revolta... Vai ser um inferno.
O que me revolta, Ayrton, é que o poder público, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal tem condições, tem pernas para tirar esse fardo das costas do médico. Tem sim. Tem fardo, tem pernas para tirar, para que o médico não seja submetido a tomar uma decisão com essa ética maldita, com essa ética nefasta. Eu não queria estar no lugar deles. Nós conversamos com o capitão Turola sábado e ele nos explicou como é que funciona toda a rede de vigilância em Atibaia. A GGI, a muralha digital, a integração entre os poderes policiais, e o município tem perna sim para fazer essa vigília. Tem sim. Tem perna para fazer essa vigília, Claro, e tem subterfúgio legal para fazer essa vigília. Não faz porque não quer, porque atende interesses escusos, porque atende interesses terceiros. E te digo mais, o senhor André Agatti, secretário de Mobilidade Municipal, de Mobilidade Urbana, se tem algum respeito pela própria biografia e pela própria origem política, que peça demissão, que saia do cargo. Porque esses equívocos de hoje não vão ser daqui 5, 6 anos o resultado. O resultado é daqui 3, 4 semanas. Mas aí que tá. O prefeito sai agora, ele fica sumido um ano, o povo esquece. Se ele fosse candidato a uma reeleição, muito provavelmente ele teria feito diferente. Eu me consulto e sou tratado por uma infectologista, quero privar o nome dela aqui, por causa de um outro problema, ok? Que já está sendo curado, graças a Deus. Ela está trabalhando das 6h30 da manhã às 11h30 da noite. A cada 15 dias eu tenho que ir lá. Cada dia que eu vou lá, ela está mais magra, mais abatida, desesperada, ela não aguenta mais. Ela falou para mim que era a terceira pandemia dela. Na minha vida eu só vi isso na época da AIDS, que também foi uma pandemia. Não se sabia o que fazer. Perdemos pessoas importantíssimas, desde um Betinho, um Enfield, até uns Dizzy Crockett's. Perdemos muita gente, por vários motivos, por hemofilia ou qualquer outro motivo. E agora estamos perdendo pessoas que nós não precisaríamos perder. Em vez do governo federal ter dado 1,2 trilhão para banco, ele poderia ter colocado esse dinheiro no mercado, sustentado as empresas, como fez a Alemanha, sustentado os trabalhadores, como fez a Argentina, não é? E até a própria Venezuela, que o pessoal fala, lá teve 10 mortes até agora, um país de 66 milhões de habitantes. 10 mortes. Nós somos os recordistas mundiais. E o cara chega e fala, e daí? É um absurdo. É um absurdo. E o prefeito vai junto. Olha, quando eu era moleque, os caras falavam para mim assim, não faz assim não, porque não é bonito ser feio. Eu acho que o prefeito está achando bonito ser feio. De uns vereadores, então, nem se fala, né? Se fala. Outro dia eu tava tendo uma conversa interessante com o Marcelo aqui via internet, e ele tava me falando que ele fez um estudo bem legal sobre as últimas pandemias que teve no mundo. E uma característica, né, Marcelão, que são comuns a todas elas, é que todas elas começam com autoridades ignorando a ciência. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa que você fez, Marcelão. Tá bom. No século passado, nós tivemos 3 grandes pandemias de gripe, né? A de gripe espanhola, que foi, sem sombra de dúvida, a maior, a mais trágica de todas. Depois, em 57, teve a pandemia de gripe aviária. E depois, em 68, a que eu já me referi, a gripe de Hong Kong. Essas duas últimas, cada uma levou pelo menos 1 milhão de pessoas, né? Como eu disse, no caso da gripe de Hong Kong de 1968, até os registros históricos são poucos, porque realmente levou-se a vida como se nada estivesse acontecendo. E na verdade estava acontecendo, os hospitais estavam lotados, as pessoas
As pessoas morriam, as escolhas entre quem ia viver e quem ia morrer também eram feitas, entendeu? Necrotérios lotados, mas vivia-se como se nada tivesse acontecendo. Em 57, houve um pouco mais de intervenção, né? E a gripe foi mais noticiada, né? A gripe espanhola, na própria origem do nome, né, já mostra aí como foi dado o tratamento, porque o que se presume, o que se acredita é que o vírus surgiu nos Estados Unidos, mas os próprios Estados Unidos não assumiam e não divulgavam a existência do surto, que se tornou depois uma pandemia de gripe, e porque eles estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, né, assim como outros países europeus. E a Espanha era o único país que informava o resto do mundo, porque era um país que não tinha assumido o lado de ninguém na guerra, era um país neutro. Só assim se descobriu o que estava acontecendo, né? Quando isso chegou no Brasil, sabia-se muito pouco a respeito, né? E imaginem vocês a situação que naquela época, em 1918, não se conhecia ainda a existência dos vírus, né? Não sabiam, porque não havia tecnologia, não havia equipamento para fazer observação científica, né? Então, isso era atribuído a diversas forças, a germes. Então, tentava-se de tudo e tudo com muito pouca efetividade, né? O que só aumentou a gravidade da pandemia, né? E, evidentemente, o número de fatalidades. Mas o negacionismo, infelizmente, assim como agora, esteve presente nas outras situações também, né? Lamentavelmente, é um comportamento recorrente, né? Não podemos nem dizer que isso se dá em virtude do tempo, né? Porque a última vez que isso aconteceu fazem, entre aspas, apenas 50 anos, né? Nós devíamos já estar um pouco melhor preparados para enfrentar uma situação dessa, que, de qualquer maneira, é muito difícil, né? Isso mostra como a história é cíclica, né? Como muitas vezes a gente acha que aprende com a história e acaba não aprendendo. Mas essa questão do negacionismo, eu acho que rende uma outra live, cara. Se a gente for falar sobre o negacionismo no Brasil, de como chegou nessa situação, nesse grau de negacionismo, que é um grau de, assim, que passou o absurdo. Acho que a gente já está no pós-absurdo, enfim. Mas é um fenômeno que começa ali na década de 60, 70, entendeu? Que começa desde o primeiro horóscopo, passando pela epidemia de médiums que a gente teve ali nos anos 80, a astrologia, a glamorização da pseudociência, que é um fenômeno bem brasileiro, né? Que foi culminar onde a gente chegou hoje nesse negacionismo científico. Mas eu acho que isso rende uma live inteira, se a gente for falar sobre isso. Se a gente pensar que o Brasil até hoje realiza mais de 16 cirurgias espirituais, 16 mil cirurgias espirituais por ano. Se a gente pensar na década de 90, a Maria Paula Gonçalves, grande jogadora de basquete, realizou uma cirurgia espiritual e a equipe dela não falou nada. Então, como a gente chegou nesse negacionismo científico, eu acho que estão todas as matrizes para a gente discutir. Mas acho que isso renderia uma outra live. Então, Dada, só deixa eu fazer um complemento, então. No caso desta pandemia, assim como nas passadas, a impressão que me dá é que, infelizmente, e digo isso com dor no coração, as pessoas vão aprender pela dor mesmo, né? Aqueles que não acreditam na ciência, estão desprezando a ameaça, né? Vão perceber apenas quando tiver pessoas queridas sendo atingidas, entende? Isso já está acontecendo. Eu vi hoje mesmo o caso de um vereador de uma cidade do norte do país, não me lembro com certeza se é do Pará ou se é da região norte, que ele, inclusive, ajudou a organizar carreatas
de protesto contra o isolamento social e perdeu o pai para a Covid. E agora ele está cerrando os filas com aqueles que defendem o isolamento social. E isso mostra, né, que uma parte da nossa população vai acabar aprendendo pela dor, né? Agora, eu gostaria também, se você me permitir, de render homenagens para aquelas pessoas que não têm essa escolha, né? Porque há pessoas que precisam continuar trabalhando para que a sociedade não entre num caos absoluto, que são os profissionais da saúde, os profissionais de segurança pública, né, da indústria alimentícia, saneamento básico, os próprios motoristas de caminhão. Tem muita gente aí, né, que talvez quisesse ficar em casa, né, na proteção do lar, junto da família, e não pode se dar o luxo de fazer isso. A essas pessoas nós temos que render a nossa homenagem, entendeu? Agora, aqueles que poderiam fazer um sacrifício, porque tem um sacrifício. O ficar em casa, o não trabalhar, implica sacrifício para todos, né? Agora, aqueles que podem não estão se sacrificando, infelizmente, vão acabar aprendendo pela dor. Tá certo. É isso, né? Aí, então, queria que você fizesse as considerações aí, já passamos de 50 minutos. Queria que você fizesse suas considerações finais, enfim. Realmente a situação está complicada, está difícil, mas a gente está aqui brigando e vamos continuar brigando sempre. Eu me lembro do caso do incêndio na floresta, e o passarinho ia lá no rio, pegava um pouquinho d'água, jogava em cima da floresta. Pegava um pouquinho d'água, jogava em cima da floresta. Aí o elefante falou para ele: ô, você não vai apagar esse fogo nunca. Ele falou: mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então, a gente avisando e informando as pessoas, ou procurando fazer com que elas puxem um assunto em casa ou com um amigo, comecem a discutir essa situação, se informarem melhor, eu acho que já é uma tarefa nossa, de conscientizar as pessoas, não é? Eu acho que a gente precisa pensar seriamente na próxima eleição, que talvez seja adiada aí, por um mês ou dois, e elegemos pessoas que cuidem da cidade com carinho. E não é cuidar da cidade chão, cidade casa, cidade prédia, cuidar da cidade pessoas, né? Dar um bem-estar para essas pessoas, dignidade, dar a vida por elas, se for o caso, que é o que deveria fazer quem legisla, quem executa trabalhos nessa cidade, ou em qualquer outra, né? Não mentir números, como o governador de Minas, que falou que tem 8% dos leitos só, lá em Minas Gerais, ocupados, o que é uma grande mentira, falou isso em rede nacional, não é? Eu não sei para que isso. A verdade sempre vai vencer. E, conforme o doutor Marcelo comentou, a gente vai acabar sentindo na pele, cada um, uma perda. É fatal e lamentável. Eu queria só lembrar que nós tivemos hoje 324 mortos na cidade de São Paulo, fora a Grande São Paulo. São mais de 5 mil lá em São Paulo. São Paulo, com 13 milhões de habitantes, conseguiu ter mais mortos do que a China. É impossível você entender uma coisa dessa. A única coisa que salva é o especialista. Os governadores do Nordeste montaram um esquema com o professor Miguel Nicoleles à frente. 220 pessoas no comitê do professor Nicoleles, para poder a ciência falar por eles. E nós estamos sendo levados pelo Deus dinheiro ainda. O mercado não pode esquecer que para ter gente para comprar, precisa ter gente viva. O dono da Renner, não é meu ídolo, mas o dono da Renner
das lojas Renner, manteve as lojas fechadas, mesmo com autorização para abrir. Ele falou que enquanto os especialistas dele não acharem seguro, ele não vai colocar nenhum funcionário dele em risco. Né? Então, alguns patrões também têm consciência. Lamentavelmente, os outros acham que o mundo vai acabar amanhã. E não é assim. Tá certo. Olha, gente, assim, andam dizendo muito por aí que a gente está numa briga da defesa pelo óbvio. A gente não está defendendo o óbvio. Nós estamos defendendo o correto. Nós estamos defendendo a sanidade. Estamos defendendo a vida. Estamos defendendo a esperança, o direito. Estamos na defesa do correto. E quem está na defesa do correto não pode estar errado. E é isso que vai mover a gente. Tá? Queria agradecer, Ayrton, obrigado. Marcelo, obrigado. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, enfim, para terminar. Queria agradecer o Marcelo. Amanhã a gente tem reunião de novo, né, Marcelo? Então, agradecer por essa live. Tomara que ela corra aí e as pessoas assistam amanhã, depois. E obrigado mesmo pelo teu entendimento sobre o assunto. E aculturar pessoas também é um dever da gente. Obrigado. Maravilha. Estamos aqui. Obrigado, William Vieira. Obrigado, Renato Bacelar, Mônica Moura, Josué Fernandes, Ricardo Mariano, Mauro Razucchi. Obrigado a todos. Marcelão, quer dar uma palavra final? Quero. Quero só insistir no que eu falei com vocês desde o início hoje, que, a despeito dos erros e dos acertos que os gestores públicos têm feito, né? As pessoas é que têm que tomar consciência daquilo que estão fazendo, entende? Proteger a própria vida, proteger a vida dos seus entes queridos e proteger a vida dos demais, entende? Então, reforçar tudo aquilo que vem sendo falado à exaustão, no sentido de se manter, quem puder, o isolamento social, para que a gente possa atravessar isso no período mais curto possível. Está sendo duro, está sendo difícil, né? Está todo mundo cansado já, mas nós temos que ir até o fim, né? Não adianta nós decretarmos a pandemia por conta... Perdão, não adianta decretar o final da pandemia por conta própria enquanto o vírus estiver circulando, né? Então, nós temos que nos manter firmes e ir até o fim, entende? Mais do que qualquer erro ou acerto, seja de que gestor público for, entende? A nossa atitude nesse momento é que faz a diferença. Esse recado que eu queria deixar para todos. Agradeço o convite do Dadá e do Ayrton. Uma boa noite para todos todos aí que estão nos assistindo, tá? Fiquem bem. Até mais. Obrigado, gente. Lembrando que nesse domingo, 11 horas da manhã, ao vivo, pelo canal do YouTube Ayrton Batista, debates possíveis com a presença do radialista e jornalista Cris Siqueira. Vamos debater as pautas identitárias e a temática LGBT. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigado.